Eu sou o babaca por dizer bom trabalho depois que minha filha se defendeu de um valentão dando um soco nele? 17 de junho de 2025. Preciso saber se estou errada. Minha filha, F13, tem um valentão. Ele é um daqueles filhos de alguém importante no distrito escolar. Já tivemos vários problemas com esse garoto assediando a minha filha, mas ela sofre bullying com frequência, infelizmente. Na verdade, estamos mudando ela para uma nova escola, porque as escolas públicas não fizeram nada, e no último semestre, as coisas ficaram físicas. O valentão a empurrou e ela caiu. Felizmente, foram apenas arranhões, mas eu fiquei furiosa. O valentão foi suspenso, mas ele já foi suspenso antes. Tentei conversar com os pais e eles dão desculpas, sendo a mais absurda que eles provavelmente vão acabar juntos algum dia, por causa de como brigam. Eu deixei claro que o filho deles não deve nem olhar para minha filha e que as únicas palavras que ele deve dirigir a ela são um pedido de desculpas. Eles responderam com o argumento: bem, ele está suspenso, então o que mais você quer? Neste verão ela estava num acampamento de STEM. Ela implorou para se inscrever, mas o valentão também estava lá. Dessa vez, durante o intervalo ao ar livre, o professor estava no telefone quando o valentão, na frente de vários alunos, empurrou minha filha e ela virou e deu um soco no estômago dele. O valentão agora pode ser suspenso do acampamento, mas não do distrito. Mas eu formalizei outra reclamação, dessa vez ameaçando processar. Perguntei à minha filha se ela se defendeu, e ela disse que estava com medo que ele a machucasse porque ele ameaçou nocauteá-la. Eu disse: ok, bom trabalho em se defender. Que bom que você tá bem. Vamos ver um filme e relaxar. Contei aos meus irmãos no Dia dos Pais e fui imediatamente repreendida pelo meu irmão mais velho e pela esposa dele, que disseram que eu nunca deveria ter encorajado ela a brigar com alguém. Eu argumentei que não fiz isso. Fico feliz que ela tenha se defendido quando estava com medo e a pessoa que eu confiei para cuidar dela nem estava prestando atenção. Eles argumentaram que agora ela vai achar que é ok socar alguém da próxima vez que se sentir magoada e que eu sou uma má mãe por abrir essa porta. Eu sou. Se ela tiver em perigo físico, não quero que ela pense que vai se meter em problemas por se defender, mas agora eu tô questionando tudo. Ela parece estar bem agora e eu tirei a semana de folga para celebrarmos o Juneteenth juntas e relaxarmos. Mas quero que ela cresça e fique segura. Eu sou o babaca por dizer bom trabalho? Atualização 1, uma semana depois. Há cerca de uma semana, postei sobre um problema de bullying com a minha filha, que tem 13 anos, e mencionei que esse valentão é parente de alguém que trabalha no alto escalão do nosso distrito. Fui a uma reunião com o distrito após minha solicitação formal pelas filmagens do incidente e continuei acompanhando por e-mail e telefone, mas fui ignorada. Frustrada, conversei com a minha melhor amiga, que trabalha na área da educação, e ela sugeriu que uma denúncia à polícia colocaria fogo no rabo deles. Ela estava certa. Assim que apresentei a denúncia por agressão e reuni todas as queixas anteriores e e-mails com o oficial de recursos da escola, enviei tudo para o meu contato no distrito. Milagrosamente, recebi uma ligação no mesmo dia. Uma reunião foi marcada para a semana seguinte. O Juneteenth foi maravilhoso e minha filha se divertiu muito. Ela não foi punida. E honestamente, eu estava adorando passar tempo com ela, então aproveitamos. Fomos ao cinema, fizemos compras, etc. Trabalho muito e sou mãe solteira, então tempo livre fora dos fins de semana tem sido raro, especialmente agora que ela está em acampamentos, fazendo amigos e querendo dormir na casa deles. Postei algumas fotos na minha conta privada e meu irmão me mandou uma mensagem. Não vou detalhar tudo porque foi longa, mas basicamente ele disse que eu tô mimando ela quando ela deveria ser punida por brigar na escola e que vou criar uma criminosa. Eu disse para ele cuidar dos próprios filhos e ele respondeu: ela nem é realmente sua. Eu perdi a cabeça. Minha resposta foi que ele não tem me apoiado desde que o meu marido morreu, e pensando bem, ele nunca apoiou o nosso casamento. Então não levo a opinião dele sobre a minha filha a sério. E se ele e a esposa dele querem ensinar às crianças que elas devem deixar alguém machucá-las e que bullying devem ficar impunes, talvez seja melhor passarmos menos tempo com eles. Íamos ao aniversário da minha cunhada antes disso acontecer, um evento família. Acho que minha filha e eu vamos pular dessa vez. E antes que perguntem, ela não é minha filha biologicamente, mas legalmente e no sentido de que eu a amo mais que tudo.
Eu a adotei formalmente quando ela tinha 2 anos, depois de me casar com o pai dela. Ele faleceu quando ela tinha 6 anos e tenho a custódia desde então. A mãe biológica não tá na vida dela. Desde que meu marido morreu, somos só eu e ela no dia a dia. Espero atualizar depois da reunião na escola. Atualização 2. 9 dias depois. Tivemos a reunião por Zoom. Eu entrei esperando ter que brigar feio. Tava pronta para explodir e ficar completamente furiosa. Mas acho que todo o trabalho legal que venho fazendo foi suficiente para pressioná-los. Pediram indiretamente para eu não envolver mais as autoridades. As filmagens finalmente apareceram e confirmaram a história da minha filha. Com essa prova e tudo mais que eu reuni, além de ter enviado os contatos do meu advogado, eles finalmente expulsaram o garoto. Me garantiram que ele não estará na escola no próximo semestre. Foi uma vitória, mas não o suficiente para eu parar as ações legais. Talvez isso me torne a babaca, mas que se dane, não me importo. Estão sendo apresentadas queixas por agressão com o vídeo. Aqui isso não arruína a vida a menos que ele continue com o padrão de abuso. Mas também estou procurando colocar minha filha em uma escola focada em STEM, já que essa é a paixão dela no momento. Olhei os pacotes e mensalidades e vai ser apertado, mas possível. Acredito que ela é talentosa, inteligente e esforçada o suficiente para que valha a pena dar a ela essa chance. Isso deveria ser o fim, certo? Oh, inocente! Minha filha nem sabe da reunião. Ela tá feliz no acampamento. Mas alguns dias atrás ela me perguntou: Mamãe, você acha que eu sou uma pessoa má? Eu disse que não. Ela perguntou por que o tio acha isso. Eu perguntei o que ela queria dizer. O enteado do meu querido irmão tem mandado mensagens para minha filha, pois eles são próximos. Meu irmão tem falado mal dela. Ele a chama de gatinha abandonada e diz que ela não é família de verdade. Isso foi a gota d'água. Estou fazendo um churrasco no dia 4 de julho e desconvidei formalmente ele e a esposa. Mandei uma mensagem dizendo que o jeito como ele trata mim e minha filha é inaceitável. Eu sou mãe e meu dever é com a minha filha. Não posso ter alguém que a despreza e a maltrata na casa dela, onde ela deve se sentir segura. Ele não é uma pessoa segura para minha filha e, portanto, não é bem-vindo. Meu irmão surtou comigo tão feio que tive que silenciar o número dele por um tempo para ter paz. Ele começou com insultos, mas depois partiu para minha filha. Ele a chamou de coisas terríveis e disse que eu sou burra por ficar com a abandonada, depois de toda a confusão que ela causou. Eu perguntei: Uau, qual é o seu problema com ela realmente? Você está se esforçando demais para odiá-la. Como um homem adulto consegue odiar uma criança? Ele me mandou ir à merda. Então, enviei prints para minha mãe. Sim, eu dedurei. Sou adulta, não me importo mais. Que se dane esse cara. Ele é meu irmão, eu o amo, mas não gosto dele. E se ele vai mostrar o quanto é babaca, que a mãe venha puxar o pau do rabo dele. Isso foi 1 hora atrás. Minha filha e eu saímos para comer pizza. Divirta-se, irmão. Ele deve agradecer por ser nossa mãe e não eu prestes a arrancar o couro dele. Hoje à noite vou tentar conversar com minha filha sobre a escola e infelizmente que o tio e a tia são uns merdas. Não vou usar essa frase, mas tô puta. E portanto não estarão por perto e podemos passar um tempo só nós duas. Somos um time, eu e ela contra o mundo. E eu sempre vou protegê-la. Ah, e vamos começar a fazer Krav Maga juntas. Obrigada pelas sugestões. Com o balentão resolvido, acho que essa é a minha última atualização. Obrigado a todos que me apoiaram. É incrível como palavras gentis podem fortalecer uma pessoa. Para quem compartilhou histórias de bullying, sinto muito pelo que passaram. E para os seus balentões, que um grão de pipa fique preso em cada dente todos os dias. Com amor, Chave e V. Atualização 3. 3 dias depois. A grande duplicação. Estou sem palavras. Alguns dias atrás, disse ao meu irmão mais velho, Mark, e indiretamente à esposa dele, Julie, para irem à merda depois que Mark disparou uma série de mensagens horríveis sobre minha filha.
adotiva. Para contexto, minha filha, Vivi, pode não ser biologicamente minha, mas ela é minha filha. Conheci-a desde o primeiro ano de vida. Sou sua mãe desde então. Casei-me com o pai dela quando ela era pequena demais para lembrar e a adotei legalmente. Ela só me chama de mamãe. Quando meu marido faleceu, ficamos só nós duas contra o mundo. A dupla dinâmica. Recentemente, Vivi não começou uma briga, mas terminou uma com um valentão que a perturbou por muito tempo. Resumo: ela se defendeu fisicamente. Ele foi expulso. Minha filha não foi punida em casa. Na verdade, eu disse que fez bem em se defender. Foi aí que meu irmão idiota começou com as besteiras. Ele nunca gostou do meu falecido marido e menos ainda da nossa filha. Sempre teve algo rude a dizer. Mas isso o levou a um discurso inflamado sobre como Vivi vai crescer para ser uma criminosa, que eu estou incentivando a violência e que da próxima vez que se sentir magoada, vai achar que pode começar uma briga. Julie disse que está preocupada porque lares de pais solteiros produzem crianças bravas e reprimidas que têm mais chances de acabar na cadeia. Eu disse que nunca pedi a opinião deles, e o resto dos meus irmãos concordou comigo. Mas Mark não parou. Ele me mandou mensagens horríveis sobre minha filha, e seu enteado enviou vídeos e prints dele chamando-a de gatinha abandonada, seu insulto favorito, e dizendo que ela não é minha filha. Desconvidei-o do meu churrasco de 4 de julho. Disse que ele não deve falar ou sequer olhar para minha filha até mudar de atitude, e ele só piorou. Para esclarecer, ele é o mais velho, mas também é adotado. Ele é biologicamente meu primo. 2 de seus 4 filhos são enteados. Julie é viúva. A hipocrisia dele é de cair o queixo. Então pedi à minha filha que enviasse todas as provas e as apagasse do celular. Reuni meus prints e enviei para minha mãe. Eu dedurei com força. Não tenho tempo para essa merda. Não sei o que ela disse a ele, mas ela me ligou algumas horas depois e disse para avisá-la se ele resolvesse aparecer de novo. Ela conversou com Vivi no Viva Voz enquanto eu fazia um lanche para nós e disse que a ama muito, que o tio Mark está sendo um idiota e se ele ou a tia Julie incomodarem Vivi ou eu de novo, para avisá-la. Choveu muito no dia 4, então meu churrasco só teve algumas pessoas da família que moram perto e alguns amigos. Vivi estava feliz, vencendo os tios no Mario Kart, e os adultos bebendo e dançando ou assistindo à chuva na varanda, quando quem aparece? Mark, Julie, seus 4 filhos. Julie chegou até mim com um frango inteiro e perguntou onde poderia colocá-lo. Eu disse, desculpa, o quê? Perguntei o que eles estavam fazendo ali e por que tinham vindo. Aparentemente, meu querido irmão não contou a ela sobre nossa briga recente e o cancelamento do convite. Ela parecia realmente chocada. Eu estava furiosa, mas as crianças estavam jogando videogame e Vivi parecia feliz. Ela ignorou meu irmão quando cumprimentou e quando não recebeu resposta, ele levantou as mãos e disse, que falta de educação. Meu outro irmão, Zeke, foi até ele e começou a conversar baixinho. Eu ouvi Mark discutindo, mas Zeke manteve a mão no ombro dele. Olhei para Julie, que parecia em pânico ou tentando consertar as coisas. Eu disse a ela que se quisessem deixar as crianças aqui por umas horas, tudo bem, mas meu irmão não é bem-vindo em minha casa, então ela teria que buscá-las. Ela agradeceu e foi até meu irmão, que agora estava sendo conversado pelos meus outros irmãos. Eles o levaram para fora. Eu ouvi ele dizer, crianças, vamos embora. E a esposa dele, não crianças, eu volto às 15 horas, comportem-se. E o puxou para fora. Mandei uma mensagem para ele, lembrando-o de não falar com minha filha e que não é bem-vindo em minha casa, até se pedir desculpas por todo o abuso verbal contra Vivi e mudar de atitude. Ele respondeu, não preciso de lembretes. Tudo bem, então. O culto foi tranquilo, não sou muito de igreja, mas Vivi teve um solo e cantou bem lindo, então esta mamãe tá feliz. Havia comida no salão de eventos, e Vivi perguntou se podia ficar um pouco para conversar com as amigas. Eu disse, claro, divirta-se. Todo
tudo correu bem por cerca de 45 minutos. Eu estava sentada com meu padrasto e um dos meus irmãos quando Mark veio se despedir. Todo mundo ganhou um abraço, menos eu. Tudo bem. Ele disse, a gatinha se deu bem lá. Eu perguntei, quem? E vi que naquele momento ele percebeu que tinha feito merda. Não sei se ele quis dizer gatinha ou não, e não me importo. Eu perguntei de novo, quem? E ele murmurou, Vivica. Eu concordei com a cabeça e disse que esse é o nome dela, o mesmo nome que ela sempre teve. Julie estava tentando fazê-lo ir embora, e ele quase saía quando Vivi e as amigas chegaram. Ela me disse depois que viu o tio chegar perto de mim e não me abraçar, e isso a deixou brava. Então ela foi até mim para me apoiar com as amigas. Eu disse a ela que sou adulta e não preciso que ela me defenda. Meu trabalho é proteger ela, não o contrário. E a resposta dela? Apenas um aceno com a cabeça. Crianças. Mark elogiou Vivi e ela deu o simples obrigada e perguntou se eu estava pronta para ir. Eu disse que sim, se ela estivesse. Mark me mandou uma mensagem curta, dizendo que eu o embaraçou e toda a família com o meu show. Ele tá chateado porque não precisamos expor nossos problemas para todo mundo na igreja e que eu nem vou à igreja, então por que invadir o espaço seguro dele? Ele me chamou de imatura e disse que eu preciso ficar longe dos filhos dele para não ensinar má educação para eles. Eu não respondi. Vivi tá se arrumando e vamos pro almoço na casa da minha mãe. Meu padrasto disse que Mark recusou ir quando confirmou que eu estaria lá. Mark disse aos nossos pais que se eu estiver em algum lugar, ele não vai. Minha resposta? Ele promete? Eu disse ao meu pai que se ele quer ser assim, podemos cortar contato completamente. Não tenho paciência para essa bobagem e também significa que eu não vou ajudar na próxima vez que ele precisar de alguma coisa. Eu tô fora. Meu pai ficou quieto e disse que entende, mas para lembrar que os filhos dele não fizeram nada. Ele aceita se eu quiser enfrentar Mark, mas pede que não ataque as crianças. Eu disse que conversaríamos quando chegássemos lá. Ele vai querer falar sobre nossas férias em família, para as quais eu cuidei do hotel e ingressos, porque eu trabalho nessa indústria. Geralmente sou eu a responsável por isso. Tentamos fazer uma viagem em família grande uma vez por ano. Vamos ver no que vai dar. Atualização 4, no dia seguinte. Desculpe, postei isso um dia depois de escrever. Tô cansada. Parece que escolhi o sub certo pra isso, porque Mark tá de volta com as suas besteiras. Ontem à noite foi... interessante. Minha filha e eu chegamos, e ela foi direto brincar com os primos. Sentei no jardim com o meu padrasto e Zeke, que já estavam lá. Minha mãe estava na cozinha. Perguntei se precisava de ajuda, mas recebi o habitual, saiam da minha cozinha. Então, recuei para minha segurança. Julie apareceu e veio direto até mim perguntando se estava tudo bem. Eu disse que meu problema é com o Mark, mas ainda tô chateada com as coisas que ela disse sobre minha filha e pais solteiros. Conversamos. Julie é filha de pais solteiros. Eu não sabia. Pensei que ambos os pais dela haviam morrido. E ela acredita fortemente que crianças precisam de um pai e de uma mãe em casa. Ela admitiu que Vivi é uma boa criança e que eu faço um bom trabalho. Mas quando Mark está nos momentos dele, ela aprendeu a não se meter. Não quis me intrometer, mas perguntei se ela estava bem. E ela deu um olhar de nem pense em perguntar. Então, recuei. Disse que amo as crianças e farei tudo por elas, mas Mark está caminhando para o corte de contato permanente. Eu o amo, mas não gosto dele. E ele é uma ameaça real ao bem-estar da minha filha. Julie disse que entende e espera que possamos nos dar bem pelo menos pelas crianças, para que elas também não sejam cortadas. Ela me contou que eles têm tido problemas ultimamente, pois sua filha Sage e Mark têm brigado muito. Sage é teimosa como pai biológico, mas tem um coração bondoso, e é sensível porque é uma empata e espera que os outros também sejam. Dei uma cerveja para Julie e perguntei o que ela queria dizer, porque honestamente, queria fofoca. Foi a primeira vez que Julie se abriu sobre a vida em casa. Nós temos um histórico, preciso postar sobre isso depois. Então, eu sempre pensei que ela não gostava de mim. Bebemos um pouco e ela admitiu que ela e Mark têm discordado sobre a criação dos filhos. Sage chama ele de pai, mas eles brigam muito.
Recentemente, Sage disse que o odeia e se recusa a olhar nos olhos dele, dando respostas monossilábicas. Os olhos de Julie encheram de lágrimas e ela as enxugou, pedindo desculpas porque tem sido difícil. E depois que a minha mãe falou com ele, ele ficou fechado. Consegui entender que quando a minha mãe ligou para ele, ela foi direta e disse algo como: quem ele pensa que é para intimidar uma criança, sua neta, como se ela não fosse se importar? Ele tentou responder, mas ela continuou e perguntou o porquê ele não gosta dela. Ele ficou ofendido e disse que o ama e quer que ela seja alguém na vida, mas minha mãe deixou claro que se ele for interagir com a minha filha, precisa seguir as minhas regras, assim como eu respeito as regras dele com os filhos dele. Julie disse que a minha mãe falou literalmente: não é sua casa, não são suas regras, e que tá decepcionada por ele tratar uma criança adotiva da maneira que odiava ser tratado. Julie não sabia muito do que aconteceu depois, porque eles começaram a brigar. Ele nunca contou pra ela que era adotado, o que é loucura pra mim, porque não é segredo. Não usamos a palavra adotado na nossa família, mas biologicamente, eu sou a única filha da minha mãe, e Zeke é o único filho dela. Nunca fomos estranhos ao conceito de família escolhida. Mas Julie, segundo ela, não ficou surpresa, mas magoada. Ela realmente achava que Mark era filho biológico do meu pai, fazendo da minha mãe sua madrasta. Não, minha mãe é biologicamente tia dele, mas a mãe dele faleceu devido a complicações no parto. Pelo que eu sei dela, vou chamá-la de Jem. Ela era incrivelmente doce e sabia que o parto poderia ser fatal. Por isso, ela fez os trâmites para que a minha mãe ficasse com a custódia se alguma coisa acontecesse. Contei isso para Julie e ela ficou pálida, dizendo que Mark falou isso do meu irmão mais novo e fez parecer que ele, Mark e eu éramos os únicos irmãos biológicos e que estávamos brigando. Ele fez parecer que todos os outros eram adotados. É uma teia de lógica tão confusa que nem sei bem se eu entendi direito. Julie passou o resto do tempo conversando com todo mundo e ficando bêbada. Minha mãe deixou ela dormir lá, e meu pai ligou para Mark dizendo que ela e as crianças iam ficar lá. É verão, as crianças vão se divertir na piscina dos vovôs. Minha mãe levou a Julie para o quarto de hóspedes e eu comecei a fazer perguntas enquanto as crianças assistiam um filme na sala. Que diabos está acontecendo com o Mark? Por que isso está acontecendo? Ele não era assim antes. Então, sério, que merda! Eu estava tão puta! Não precisam acreditar em mim, mas geralmente eu sou bem equilibrada. Sou tranquila na maioria das vezes. Prefiro conversar calmamente, sem cenas. Mas essa é minha filha. Eu já fui calmo o suficiente. E esse é o tio dela. Podemos tentar evitar conflitos, mas isso vai explodir eventualmente. E minha filha ama os primos. Vai doer muito mais nela do que em mim ou nele. E que se dane ele. Se o ego dele vale mais que o bem-estar da minha filha, ele não é meu irmão. Qualquer um que queira machucar a Vivi não é família. Eu não a pari, mas com certeza a amo. E não vou ser a mãe que a obriga a ser educada com família quando essa família a machuca. Minha mãe ficou quieta, e meu pai fez uma cara de raiva, triste ou algo assim e saiu. Minha mãe me levou para o jardim e nós nos sentamos. Ela disse que não estava contando isso para justificar o Mark, mas acha que parte disso é culpa dela. Mark veio a ela sobre os pais biológicos, e quando descobriu que o pai os abandonou, ficou muito chateado. Minha mãe disse que ele perguntou por que o meu pai, o pai adotivo dele, era distante. Ela disse que ele melhorou com o tempo, mas usou a frase gatinha abandonada algumas vezes. Eu sinto pena dele, mas não o suficiente para achar que preciso consertar isso. Então disse a ela que isso é muito triste, mas ele manteve sua origem em segredo da própria esposa e os entes criados dele odeiam. Isso já está fora de controle. Ele intimidar minha filha é um sintoma, mas mesmo assim, ele não tem passe livre. Ela concordou. Disse que tomou uma decisão. As férias ainda podem acontecer com a minha ajuda, mas ele não será mais convidado. Julie pode ir, mas com regras rígidas. E as crianças vão, mas eu posso cancelar se eu quiser, e pode ser só um pijama na casa dela com as crianças, e os pais podem ter noites livres. Eu disse que responderia até terça, amanhã. Vivi tá dormindo na casa da melhor amiga, e tenho trabalho para fazer hoje à noite, então tô com muita coisa na cabeça, mas achei que devia atualizar. Tô cansada, mas não vou recuar.
Minha mãe disse que vai falar com o Mark de novo, mas eu disse que mesmo que ele pare com os insultos, vou precisar de um pedido de desculpas para Vivi e que ele procure ajuda. Eu amo Mark e sinto por ele porque acho que ele tá triste agora. Ele se sente sozinho. Ele não tá. Ele é meu irmão desde sempre e é família, desde antes de eu nascer. Eu sempre vou amar ele, mas ele tá sendo um babaca. E se ele não é uma pessoa segura para minha filha, ele não pode ficar perto da gente. Simples assim. Não vou fingir que isso é fácil, é torturante. Nossa família é muito unida, mas não posso torturar minha filha e obrigá-la a ficar perto de alguém que a maltrata. Não vou ensiná-la a se diminuir para valentões, mesmo que o valentão seja família. Recebi essa mensagem dele, 1 hora atrás. Ok, você venceu. Não respondi. Ele mandou: por favor, mana, não aguento mais. Não respondi, então depois de 5 ligações perdidas ele mandou: entendi. Não sou seu irmão, ok, mas sou família. Você pode reconhecer isso? Não tratei a V bem, desculpa. Ela é ótima, ok? Te amo, fala comigo. Preciso falar com você, ok? Não respondi, e ele mandou várias interrogações. Minha mãe tá com a minha filha, então vou assistir aquele filme da Megan 2.0 e existir um pouco. Sei que vou parecer uma mamãe, e assumo isso. Só preciso de um segundo. Tenho que buscá-la em algumas horas, então aqui tô eu esperando para entrar no cinema. Atualização 5, no dia seguinte. Bem, a merda oficialmente atingiu o ventilador. Vivi, felizmente, não estava em casa para nada disso. Minha mãe ficou com ela até o pijama, então ela estava na casa de uma amiga. Aproveitei para relaxar, assistir Bob's Burgers, não me julguem, e beber uísque. Tava tentando processar meus sentimentos sobre tudo e não me preocupar com Vivi me vendo chateada. Ela tem 13 anos, mas parece que 45, mas não quero sobrecarregá-la com minhas preocupações. A verdade é que isso dói pra caramba. Amo meu irmão e seu comportamento é doloroso. Cortar relações é doloroso. É uma pena que tenha chegado a isso. Alguém bateu na porta. Foram batidas agressivas, então peguei meu taco de beisebol e olhei pela câmera da campainha. Era Mark, bêbado e chorando. Falei com ele pela câmera enquanto mandava mensagens para minha família. Tivemos uma longa conversa enquanto Zeke vinha buscá-lo. Ouvi ele reclamar que eu amo minha pirralha mais que ele. Perguntei como ele espera que uma mãe não proteja o próprio filho. Discutimos, e ele disse coisas horríveis, mas finalmente veio à tona que ele sofreu bullying de alguns familiares e colegas quando era mais novo. Disseram que ele não seria nada na vida, e por isso ele se esforçou tanto para conseguir seus diplomas e emprego. Foi horrível ouvir o que ele passou, pelo que consegui entender, já que ele estava bêbado. Nenhuma criança deveria passar por isso. Mas como isso justifica o jeito que ele tratou minha filha e a mim? Como isso faz com que seja ok minha filha perguntar-se a uma pessoa má porque ele colocou na cabeça dela que ela é uma abandonada? Ele não discutiu e até se desculpou. Disse que não consegue viver sem família e me pediu para não abandoná-lo, que ele vai melhorar. Implorou para eu não virar todo mundo contra ele. Zeke chegou e me disse para trancar a porta. Mark deu um soco e eles brigaram na minha varanda por uns 10 segundos antes que Mark parasse e se sentasse chorando. Foi feio. Zeke disse para eu não me preocupar e que conversaríamos no dia seguinte. Ele mandou uma mensagem depois em um grupo com o nosso outro irmão Zion e nossa irmã Zaria, explicando que Mark e Zion estavam bebendo em um bar local. Zion queria saber o que estava fazendo Mark agir assim. Mark contou sobre os abusos e que era chamado de gatinho abandonado. Ele sempre sentiu que não era família de verdade, especialmente quando todos crescemos, casamos e alguns tiveram filhos. Ele queria que as coisas fossem como antes, mas agora a família dele está desmoronando. Então a Zaria se mudou com a namorada e meus pais falaram em vender a casa para uma menor agora que todos saíram. Aparentemente, Sade disse a ele que ele não é o pai verdadeiro em uma briga, e Julie começou a falar em separação experimental.
Eu não tenho contexto, só sei que aconteceu. E então, ele e eu começamos a brigar. Palavras dele, não minhas. E agora todo mundo está contra ele e ele está sendo excluído e abandonado. Zeke sugeriu terapia e, como ele é psicólogo, conhece colegas que podem ajudar. Mark ficou bravo e saiu. E 1 hora depois estava na minha varanda. Quando Zeke o encontrou, colocou-o no carro e Mark disse que se odeia e agora todo mundo também o odeia. Ele começou a falar sobre coisas sombrias e automutilação e Zeke decidiu levá-lo para nossa mãe e pai. Ele ficou sóbrio e Julie leu a cartilha para ele por desaparecer e agir como um idiota. Ela deixou claro que ela e as crianças ficariam na casa e ele precisa ficar longe pelo menos 1 semana. Meu pai disse que Mark está destruído e mal fala. Ele ficou deitado e tirou folga do trabalho. Todos basicamente demos um ultimato. Para salvar o casamento, segundo Julie, para ser permitido perto de mim e não ser excluído de eventos familiares que eu organizo e ou pago, e para continuar recebendo a ajuda dos meus pais, ele tem que fazer terapia. Ele disse, tudo bem, e nada mais. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, desculpa, e nada mais. Mandei mensagem para os meus pais e eles disseram que ele está fisicamente bem, só no laptop. Tô preocupada com meu irmão, mas não posso me distrair. Vivi é meu foco e ela também precisa de terapia. Quero levá-la antes das férias em família, se for possível, mas não sei se dá tempo. Tenho muita pesquisa para fazer. Felizmente, tenho esta noite e amanhã com a casa vazia, pois Vivi está curtindo tempo com a amiga e quer dormir lá de novo, e amanhã na noite elas têm uma viagem de pijama. Vou usar essa noite para pesquisar e assistir um filme ou algo assim, e amanhã falo com minha família. É muita coisa. Só quero que isso acabe.